Olá, sejam bem-vindos ao programa de formação Cara e Cultura Negra 2021. Meu nome é Adriana Caetano, eu sou jornalista e vou mediar esse encontro com a Poli Lopes, a Vanessa Guimarães. Nós vamos falar sobre cor, gênero e classe, os desafios da mulher preta. Primeiro vou apresentar nossas convidadas. Vanessa Guimarães é CEO e fundadora do Hub Elas Projetam, é especialista em elaboração e gestão de projetos para o desenvolvimento e em gestão estratégica de pessoas, é mentora de projetos em programas de aceleração e entende inovação como um caminho possível para o posicionamento estratégico de mulheres, sobretudo negras, no mercado de trabalho. A Poli Lopes é pesquisadora em design de experiência do usuário, tem 21 anos de carreira, graduada em design pela UFG, pós-graduada em audiovisual pela Camburi e mídias digitais pelo IPOG. Mulher antifascista e antirracista que está há 2 décadas buscando o propósito e inclusão de mulheres na tecnologia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bom, eu vou começar citando alguém que a gente deveria ler, né, e que faz diferença na nossa história. Vamos lá. Toni Morrison, que foi a primeira e única mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel. No livro O Olho Mais Azul, tem o seguinte trecho. Passava longas horas sentada diante do espelho, tentando descobrir o segredo da feiura, a feiura que a fazia ignorada ou desprezada na escola, tanto pelos professores quanto pelos colegas. Era a única pessoa da classe que sentava sozinha numa carteira dupla. No livro O Olho Mais Azul, de 1970. Eu trago esse trecho já sabendo que passamos por isso de alguma forma, sentimos na pele de alguma forma todas essas questões, mas eu queria saber qual é a diferença daquela menina que a Toni Morrison descreveu nos anos 70 e para as meninas de hoje e para as meninas que nós fomos, né? O que tem de diferente? Esse cenário ainda é comum? Esse cenário mudou? O que a gente tem de diferente daquela época para agora? Poli, por favor. Então, eu li esse livro, né? E eu sei o quanto ele é representativo. Infelizmente, ele é muito atual. É uma história forte, né, que traz essa vivência da infância que é, por muitas vezes, apagada. E isso é histórico, né? A gente vê acontecer até hoje. Claro que mudou muita coisa, mas O Olho Mais Azul é um livro essencial. A gente precisa falar sobre ele, porque ali existe um recorte que continua acontecendo e ele pode ser combatido, né? Que é a exclusão da mulher, principalmente da mulher negra. E a gente cita isso lembrando da infância em que aquela criança se olha para os lados e não se identifica, não há representatividade alguma. Isso ainda acontece? Você acha que isso traz reflexos também para a nossa vida de hoje? Não, hoje a gente tem muito mais, né, representatividade, ainda que não suficiente. Mas, para todo lugar que você olha, hoje a gente já tem encontrado cada vez mais pessoas negras. Então, essa questão do reconhecimento da estética, né, que ela fala um pouco da feiura, que talvez muitos de nós tenha passado em algumas outras gerações, esse grupo de hoje, essas meninas de agora, elas já estão se reconhecendo mais facilmente em televisão, revistas, em toda a mídia. Então, isso já ajuda muito a começar a encontrar, sim, o que é esse eu, negro, mulher, e começar a perceber que nós, negras, mulheres, existimos e encontrar essa coletividade a partir disso e começando a redefinir ou encontrar a sua própria identidade. No meu caso, eu cresci sem ter consciência racial nenhuma. Não por uma negligência da minha família, nem nada. Eu sou baiana, nasci em Salvador, todo mundo é preto, e eu era só mais uma pessoa e nunca percebi nenhuma diferença. Quando eu me mudei para Brasília, com 8 anos de idade, foi que eu comecei a sentir as diferenças, ainda que eu não soubesse exatamente o que estava acontecendo. A minha consciência racial ela foi construída muito recentemente. Se entender negro é uma coisa que você pode até ter desde cedo, mas consciência racial eu só vir a ter nos últimos 4 anos. Foi um processo que, inclusive, teve muita conexão com a transição capilar, né? Que acho que isso é comum para muitas das mulheres negras da geração
da nossa geração, que não é necessariamente o caso das meninas de hoje. Então, tem essa diferença, mas tem melhorado, mas claro, ainda, né, falta... Pode melhorar muito mais. Essa consciência racial também veio recente para você? Com certeza, eu me identifico muito com o que a Vanessa disse. A diferença é que, no meu caso, eu sou filha de um homem baiano negro, e a maior parte da família, principalmente por parte de mãe, é branca. Então, o que aconteceu na minha história pessoal da infância, principalmente, foi um embranquecimento da minha história para que eu chegasse até a consciência apenas na maturidade. Né? Agora, muito recente, de 4 anos para cá também, que eu tive, através de uma transição capilar muito lenta, onde, depois de estragar meu cabelo por diversas décadas, eu pude entender que onde está a minha força, né? É na natureza, é onde eu me encontrei. A questão do cabelo, ela é muito representativa, e hoje, felizmente, a gente tem visto as meninas, né, serem estimuladas a cuidarem do próprio cabelo natural, como ele é. Então, isso acho que pode colaborar muito, pode fazer com que essas meninas se amem, se aceitem, tenham um crescimento menos doloroso do que a história da Toni Morrison. O Olho Mais Azul é um livro que dói muito para quem lê e se sente representada. Você acha que esse espaço de auto-amor da mulher negra já está sendo encontrado? Já que a gente está contando, você trouxe aí, né, de onde veio a história do livro e tudo mais, mas você acha que esse espaço já foi encontrado pela mulher negra? Ou é uma coisa que a gente ainda tem muito pela frente para encontrar? A gente tem muito trabalho pela frente, principalmente para colocar essa mulher representada, né? A gente conhece representatividade como a Maju hoje na TV, ou a Glória há tempos atrás, mas a gente tem muito pouco dessa representatividade presente. Hoje as meninas têm as redes sociais, que são mais acessíveis, no sentido de conseguir conteúdos que sejam de fato representativos, e esses exemplos podem vir de dentro de casa, porque a nossa geração teve a experiência de vivenciar essa transição. Então, as crianças que vêm hoje, elas já se inspiram em pessoas próximas, numa irmã, numa tia, numa pessoa que está dentro da família e que já passou por esse momento de transição. Então, a criança já cresce sabendo que ela tem, sim, o valor, e que o cabelo dela pode ser, sim, natural, e que ela tem a beleza natural dela. Então, essa questão de representatividade hoje, ela é muito mais fluida e natural. Mas é claro que a gente sempre tem que afirmar isso, melhorar o ponto de vista da sociedade, para que a gente faça com que as crianças se reconheçam cada vez mais cedo. Tem também, assim, a questão a gente fala muito de cabelo quando a gente está falando de mulheres negras se reconhecendo pela primeira vez como negras, de fato, mas é porque ele é representativo de um monte de outras coisas. Antes de você chegar na fase da transição, e de você realmente chegar a fazer algo em relação ao seu cabelo, são tantas outras coisas que a gente questiona, sabe? A gente vai passando por... É um processo muito longo que não foi de 4 anos para cá. No meu caso, eu morei em Salvador de novo, depois eu vim para cá com 8 anos de idade, para Brasília, e depois voltei para Salvador com 20 e poucos anos de idade, por uns 2 anos. Nesse período que eu estava em Salvador, eu, de novo, voltei para uma questão assim, você entender, eu era uma criança que não sabia se era negra nem nada, eu era simplesmente uma criança, óbvio. Depois, na adolescência, eu comecei a sentir algumas coisas acontecerem, mas eu não dava nome, eu não entendia, não era facilmente classificado para mim, eu entendia que tinha algo faltando ali, alguma coisa não estava, né, algo errado não está certo, mas não foi imediato. Quando eu voltei para Salvador, depois de um processo longo em Brasília, crescida em classe média alta, onde, assim, se perguntar para as minhas amigas, você conhece algumas pessoas negras, acho que todas elas vão dizer, tem a Vanessa e mais não sei quem.
Então, sempre só uma ou duas em todos os espaços. E Brasília é uma cidade muito cruel para isso, inclusive. Quando eu voltei para Salvador, eu me peguei totalmente perdida dentro de um estilo que eu não sabia o que era, tentando construir essa nova identidade, porque eu comecei a sentir tanto a liberdade de não estar no ambiente onde eu tinha sido construída com uma identidade específica, e agora podendo repensar esse meu padrão. E aí, dentro desse meu novo padrão, eu comecei a experimentar. Então, a questão das cores mais vivas foi uma coisa que eu vivi por um tempo. Das bijuterias maiores, do turbante, da saia, toda essa estética que a gente entende como negra, eu entendia como hippie. Eu ainda não reconhecia exatamente, eu entendia como hippie. E fui vivendo assim por um tempo, até que eu me enquadrei em algumas coisas. E fui percebendo, quando eu saí da faculdade de Direito, que eu larguei o Direito, para fazer letras, não necessariamente foi uma transição que eu fiz apenas de temática. Eu estava realmente buscando uma construção de identidade. Eu estava tão perdida, eu lembro tanto dessa fase, era tão difícil para mim em tantos níveis. E aí você vem da adolescência inteira tendo sido a menina que ninguém escolhia, que nenhum menino se apaixonava por você. Me identifico. Não é sempre assim. Na hora de fazer um grupo pro trabalho da escola. Na hora do baile, você não é chamada para dançar. Essas coisinhas assim que a gente... Eu não tive um problema de autoestima em si, né? Assim, por algum motivo, provavelmente da construção familiar que eu tive, dos reforços que eu recebi ao longo da vida, eu não tive essa questão da autoestima nesse ponto genérico, mas especificamente em relacionamento, como eu me sabotava e como eu não conseguia entender. E o único espaço que eu tinha, por exemplo, de ser uma preferência em algum lugar, era com estrangeiros. Eles olhavam para mim, mas eu também, um outro problema, de não ver a Vanessa, eles viam a exótica. Então, eles ficavam em função do exotismo, em vez de olhar e perceber a pessoa por trás daquilo. Então, são muitas coisinhas que vão surgindo. Camadas, né? Camadas imensas. E aí, quando eu cheguei na faculdade de letras, que eu encontrei... Óbvio, a faculdade de Direito não tinha pessoas negras, que eu entrei na faculdade de letras e todas elas eram negras, sobretudo periféricas, por virem de... É um curso que atrai, né, um público, né, que acaba sendo de periferia, que vem direto da escola pública, enfim. E com elas foi uma conexão, assim... Eu não sei nem explicar o que aconteceu ali naquele momento, mas eu também não sabia ainda que era porque éramos todas negras. Entende? Desculpa, gente. Foi muito tardio o meu processo mesmo, porque tudo isso foi acontecendo, eu não fiz a conexão. E aí, somente nos últimos anos, que daí me veio a necessidade de testar a questão da transição capilar, que aí veio um outro problema. Eu fiz a transição, eu fiquei 2 ou 3 anos, se não me engano, 3 anos com o cabelo cacheado de novo. E a crise de, eu posso alisar de volta? Isso não é me negar como pessoa? Eu posso retomar os tons pastéis que eu gostava tanto, mas que eu achava que aquilo não me pertencia porque não fui eu que decidi, eu estava tentando um modelo. Uma confusão tamanha. A gente é muito julgada, né? Então a gente acaba tendo muita reação. A gente é reativa. Eu tive uma experiência bem diferente da sua, no sentido da autoestima, principalmente. Eu tive que buscar autoestima na terapia. E uma coisa muito memorável para mim é eu ter tido uma grande amiga que teve a oportunidade de ter terapia mais cedo do que eu. E a minha primeira verba, né, o primeiro dinheiro que eu ganhei no estágio, eu estava começando a minha vida, a minha grande amiga me convenceu a investir em terapia. Essa era amiga mesmo. E isso me ajudou muito, né? Naquele momento, era o que eu podia. Porque dentro do meu contexto familiar, tinha uma questão muito de que estava tudo certo, né? Que eu estava ali naquele contexto de privilégio, principalmente porque eu tinha estudo, né? Comida, um abrigo e amor. Então, era como se estava tudo pronto. Então, não era olhado esse lado, né, da autoestima. Então, eu tive que, gradativamente, durante vários anos, trabalhar isso com amigos e com terapia. Não foi uma coisa que eu construí dentro do meu lar. Eu queria até
trazer de que forma você conseguiu encontrar os seus. Eu queria trazer... Existe uma palavra que eu me sinto abraçada quando eu vejo essa palavra, aquilombamento. Sim. Essa coisa de a gente encontrar os nossos e dentro do contexto, você também falou, estudou em uma faculdade em que não tinha outras pessoas como você e dessa forma, como foi que você se encontrou nesse quilombo, nesse apoio, até porque você fez terapia e até ia perguntar, a terapia te trouxe essa visão racial? Porque é muito difícil também achar isso na terapia. No primeiro momento, de maneira alguma. No primeiro momento, foi só mesmo esse recorte de autoestima, de valor, né, de continuar lutando, estudando para eu me reconhecer, né, com o valor que eu não via nessa época. Então, essa questão do aquilombamento é uma pergunta muito boa, porque demora muito quando a gente está na geração de transição da tecnologia, como de onde eu venho, a gente encontra... Eu estudei em escola pública, né, tanto na primeira fase quanto na faculdade, estudei numa universidade federal, então eu tive o privilégio de encontrar bastante representatividade, mas eu não estava integrada a ela. Hoje você vê o aquilombamento dentro das escolas, dentro das faculdades, os grupos de afinidade dentro das empresas. Hoje eu fiz parte recente de um grupo de afinidade afro, assim, fantástico. A gente tem uma afroteca, a gente tem um nível de conteúdos altíssimo. Isso é muito raro, isso é muito privilégio, né? Mas foi um caminho bem tortuoso para que eu chegasse a conseguir encontrar os meus pares, principalmente na questão do relacionamento, porque ali a gente sempre está à margem da sociedade. Então, você tem que conquistar essas pessoas da forma mais natural que você tem, e isso é uma trajetória, um caminho, né? O aquilombamento ele precisa acontecer em todos os espaços. Hoje, eu sei e tenho consciência disso, mas foi um grande aprendizado chegar até aqui. Hoje eu faço um teste, que é o teste do pescoço. Seja onde eu for, eu viro para os lados. Quantas pessoas negras tem aqui? Ah, tá. 1, 2, 3, 4. Bom, esse lugar me representa. Agora, a maior parte dos lugares, você chega, faz o teste de pescoço. Putz, eu sou cota. Isso, infelizmente, acontece. Muito. É uma recorrência absurda, tanto na parte educacional, quanto na profissional, quanto nos espaços de poder. O que mais me perturba nesse momento da vida cadê as lideranças negras? Eu não consigo encontrar nos espaços onde eu estou frequentando lideranças negras, lugares de oportunidade, de poder, onde as pessoas negras estão. Então, é uma das coisas que eu quero mudar nesse cenário. Tem uma outra coisa também em relação a essa questão do aquilombamento. Ela não é um processo que só que é ativo apenas, de você correr atrás de tudo. Passivamente, por exemplo, você falou do teste do pescoço. Para mim acontece um pouco diferente. Eu comecei a ver, eu não via. Do nada hoje, em todo lugar que eu chego, eu não procuro, eu não faço o teste do pescoço. Mas eu começo a ver, assim, olha ali. E eu começo a... Naturalmente. É uma coisa um pouco diferente para mim. Uma outra coisa que acontece, e aí em relação ao sexo oposto, ou enfim, né, a quem você se interessa, eu passei a ver homens negros que eu não via, nunca vi. Você me perguntar, nunca vi. Estava em todo lugar, sobretudo em Salvador, nunca vi. Não reparava. E desde que eu tive essa questão da consciência racial, que foi recente, eu chego nos lugares, eu vejo, eu comecei, e eu nunca se perguntasse, você gosta de quê? Quem que gostava de mim a vida inteira? Só o estrangeiro, né, e tudo, cara da exótica. Então, o que eu gostava? Daquele perfil branco europeu e tudo. Mas eu tô me vendo hoje, nos últimos anos, querendo conhecer mais homens negros, porque eu encontrei a beleza. E eu passei a achar bonito, eu passei a me identificar. E aí, quando eu vejo eles mais majestosos do que os outros até, entende? Então, é um processo também que foi acontecendo no meu caso, que foi
muito devagar, suave, sutil, sem muita proatividade da minha parte, mas porque, por estar dentro desse processo, ele é tão forte que ele te encontra. E é um caminho sem volta, né? E você se encontra também, entendeu? Então, desde que aconteceu isso, para mim também mudou tudo, assim, eu passo a perceber, eu me incomodo com a ausência em certos espaços, eu me incomodo com como algumas pessoas tratam pessoas negras, coisas que até então eu nunca tinha feito parte do meu dia a dia, e hoje em dia é 100%. Tanto que, assim que eu pude me encontrar com algumas pessoas durante a pandemia, assim que a gente foi permitido de pequenos grupos e tudo, a primeira saudade que eu tive foram de pessoas, inclusive, com as quais eu pouquíssimo saía, mas eu lembrei, cara, tem a fulana, a ciclana, não sei o que eram todas negras. Eu falei assim, como eu queria encontrar elas. E não eram as minhas amigas mais próximas até antes da pandemia, e nem durante, enfim, mas a saudade primeira que eu tive foi disso. E aí você vai percebendo, olha o aquilombamento batendo na sua porta. Sim. E te obrigando a entender um pouquinho do que é isso, do que é essa necessidade de estar entre os seus. Representatividade. E que não tem a ver com eu não quero os demais. Tem muito a ver com aqui eu não preciso explicar muita coisa. Me identifico. Eu não preciso explicar, a gente fala a mesma língua. Eu não preciso explicar, eu não preciso olhar, falar, eu vou ter que explicar certos conceitos, eu não me ofendo, eu não me decepciono com facilidade também, porque tem essa, né, de as pessoas que a gente convive terem certos posicionamentos e você, nossa, você era meu amigo de 30 anos, né? Tá falando uma bobagem dessas, mas aí não tem. Então aí começa a ser esse ambiente em que você é muito muito livre para ser exatamente quem você sempre soube que foi, mas que faltava aquela alguma coisa. falta que eu sentia naquela construção de aos poucos perceber, faltava alguma coisa, eu não tenho mais, sobretudo quando eu estou nesses ambientes com essas pessoas, entendeu? Você estava falando sobre esse período recente em que você se descobriu, em que houve essa consciência racial, que você falou 4 anos para cá, mais ou menos, também identifiquei isso na sua fala. E por que será que é tão recente? O que aconteceu de 4, 5 anos para cá que fez com que, com certeza aconteceu comigo e outras tantas mulheres, se identificassem, encontrassem esse espaço da consciência racial e desse aquilombamento também? Primeiramente, eu acredito que ações afirmativas foram feitas nos últimos anos, com um grande atraso, né, porque a gente tem que ter um reconhecimento do quanto ainda tem que caminhar nesse sentido, mas a própria sociedade civil também se organizou em vários eventos, várias questões de abrir projetos e oportunidades para pessoas negras, para mulheres negras. E eu sei que isso ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas eu fico feliz de ver que a gente está em movimento. A gente tem oportunidades abertas e em construção no sentido de inclusão e diversidade. Eu atribuiria também a outras 2 questões. Uma questão das gerações e a outra das redes sociais. Então, das gerações tem, acho que, a ver um pouco com... existe agora provavelmente a primeira geração independizada de pessoas negras que não vieram de um contexto necessariamente de grande luta de classe e de grande luta social. Então, começam a surgir os primeiros negros ricos, os primeiros negros famosos, representados fora dos estereótipos que já existiam, que não são os primeiros negros famosos, mas, né? Então, as primeiras narrativas originais decididas por si próprios. Eu acho que isso daí tem muito a ver com os últimos anos. E aí, a partir dessa construção geracional, estamos aqui, pessoas de 30, 40 anos, uma massa razoável de pessoas negras começarem a chegar nesses espaços de poder, ainda que poucos, como você falou antes, mas começando a chegar nesses ambientes, isso daí começa a mexer com o nosso inconsciente coletivo e a gente começar a se perceber e a ver peraí, aquilo ali... eu assisto um programa hoje que quando eu vejo 2 corpos de mulheres nuas ou alguma coisa assim, eu falo, mas esse aqui se parece mais comigo. E esse aqui é o meme da piada. Mas esse aqui se parece mais comigo do que esse. Eu não tenho esse corpo. Eu nunca vou ter esse corpo. Eu nunca vou ter essa estética. Não tem nada, eu não sou assim.
E aí eu vendo aquilo ali, opa, e agora eu podendo decidir, porque a gente está independizado, a gente tem um lugar incipiente ainda, mas temos um lugar. Também, além disso, as redes sociais influindo. Então, quando as redes sociais entram na história, eu decido que eu quero continuar consumindo. Eu não só tenho os canais abertos mais. Eu não só tenho essa programação X. Eu não só tenho certas revistas acontecendo. Eu não tenho que comprar apenas aquela revista onde X, né, onde nossa cultura era representada. A gente tem agora... Eu posso escolher seguir pessoas negras, eu posso escolher olhar só para perfis que... Por exemplo, eu me vi seguindo um perfil estrangeiro que chama Black Love Exists, que é só de casais negros, que é o Amor Negro Existe. Casais negros, bem, curtindo a vida e lindos e maravilhosos. E aí lá tô eu seguindo esse perfil que... Não sei nem como eu encontrei esse perfil. Ele apareceu para mim provavelmente a partir do movimento que eu comecei a fazer. O algoritmo te levou. O algoritmo me levou. No LinkedIn, por outro lado, eu tive que fazer esse esforço. Teve que ser ativa, né? Eu tive que fazer esse esforço. Você buscou as mulheres para ser representada. E homens também, né? Em certo ponto, eu vi que minha rede no LinkedIn, que é totalmente profissional, era totalmente branca. E eu me perguntei, aí eu já estava no meu processo, já avançado, porque essa mudança do LinkedIn foi nos últimos 4 anos, em que eu já estava dentro dessa transição. E aí você vê que não é só o cabelo, que vai atingindo você em vários processos. Olha, eu olhando para homens negros, meu cabelo, LinkedIn, percebe? Aí você vai fazendo uma mudança completa. E aí, quando eu vi no meu LinkedIn, eu falei, cara, eu vou correr atrás, porque deve ter. Não tem como, deve ter. Sim. Deve ter. E eu encontrei um monte. Ao ponto de, quanto mais eu encontrava, mais me aparecia, obviamente. E passar a consumir esse conteúdo de maneira regular. Eu queria até dar uma dica em relação a isso, que é hackear o sistema. A gente tem hoje tantas redes, tantas oportunidades de entender o que a gente realmente quer, o que a gente realmente é representado. O que a gente pode fazer é buscar as nossas próprias referências. Como a Vanessa falou, você ir atrás dessas pessoas a seguir, pessoas interessantes que você admira, você fala para o sistema, está contando para ele o que você acredita, aonde você quer andar e o que você quer consumir. A partir disso, você passa a receber uma rede de contatos daquelas referências. E isso faz com que você tenha conteúdos mais relevantes para você. E não só as pessoas negras buscarem essas referências. Se você olha para as suas redes hoje e ela não está diversificada, compensa muito mesmo você fazer esse esforço de correr atrás, buscar essas referências e passar a segui-las para que você possa começar a consumir esse outro lado da moeda. Sim. Que para você simplesmente não existe, não tem nada disso. Tem. E outra coisa, essas pessoas que eu passei a seguir, vou até dar alguns nomes aqui daqui a pouco, assim, só para dar como referência, eu passei a seguir, e não são pessoas que são negras e falam sobre ser negro, não necessariamente. Muitos deles sim, e muitos deles não. São apenas grandes potências dentro do mercado de trabalho. Grandes potências. Aline Félix na Netflix, Sueli Marcolino no LinkedIn, Nina Silva, Raquel Maia, Jandaraci Araújo, Adriana Barbosa, Monique Evelli, Jamila Ribeiro. Vamos lá, assim, vai sair no nome de onde você quiser. Essas são as mais assim, famosas e tudo. Mas eu fiz um processo, aí aqui de Brasília, Elisângela Machado, Dani Estevam, Poli Lopes. A gente sai seguindo as meninas todas, porque em algum lugar você encontra. E os homens também, fiz um esforço. Silvio Almeida, comecei a acompanhar, tudo que ele fala é maravilhoso. O pessoal da CUFA, o pessoal do Renê Silva. Também, o que mais que eu fiz? Também o do pessoal da Gerando Falcões. Sim. Assim, você viu que a Gerando Falcões contratou a diretora de campanhas deles agora é a Thaís Araújo. Eu achei incrível, porque... A Thaís Araújo entrou hoje no LinkedIn. Olha aí. O LinkedIn contratou ela, inclusive, para poder fazer um trabalho de marca para o LinkedIn. E ela entrou hoje, se não me engano, foi ontem, enfim, no LinkedIn. Sim. Aproveitando esse gancho, até a gente falou de Thaís Araújo, vocês acham que começa a haver
a possibilidade de a mulher negra entrar nos espaços, tanto na mídia, como é o exemplo, como no mercado de trabalho, não só para falar de racismo, não só para contar uma história triste, não só para falar do cabelo, como você disse, a gente está conseguindo ter esse espaço mais aberto. Quem é que está colocando o pé na porta? A Chimamanda faz isso para mim. Assim, ela fala de literatura como se ela estivesse falando de uma coisa deliciosa que ela tem ali como o cotidiano dela. Então, é uma linguagem acessível. Ela tinha a intenção realmente de alcançar grandes públicos, e a literatura, para mim, é uma das referências mais importantes para que a gente consiga alcançar públicos que, às vezes, não têm esse hábito, né? A Djamila também faz muito isso, de buscar novos públicos através de uma linguagem simples e acessível, e eu acredito que a leitura, ela abre portais para a vida de oportunidades. A partir do momento que a gente colocar esse público que não que não está expoente, né, que é subalternizado, para ler de uma forma prazerosa, a gente pode mudar o mundo. Então, a Lélia Gonzalez, para mim, é uma grande referência. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que é: quero cooperar para negras alcançarem consciência e resgatarem o orgulho de si mesmas. Eu leio isso como se tivesse sido escrito para mim. E dentro do contexto de Lélia, a gente tem a Angela Davis, que também é referência da Djamila, e a Carlota Tirene, a Sueli Carneiro, a Grada Quilomba, que fez Memórias de uma Plantação, que também Conceição fala... Evaristo. a Conceição Evaristo, fantástica. Então, a gente, desde ali da Maria Carolina, né, até hoje, a gente vê uma representatividade crescente. Por mais que ela seja menor do que eu gostaria que fosse, ela tem mudado esse cenário. Então, quanto mais a gente estimular as meninas a crescerem leitoras e com oportunidades de abrir o caminho, né, para novos tempos, a gente vai ver esse cenário mudar. Então, a missão de colocar mais mulheres, não só para estudar, como também no mercado de trabalho, ela deve ser da sociedade como um todo. Essa é uma das missões e propósitos da minha vida. Vocês veem no mercado de trabalho esse espaço também, como você estava falando? Mais do que um espaço, eu vejo uma oportunidade imensa agora, sobretudo com todo o processo de transformação digital que todas as organizações estão passando no momento. E aí a gente vê que esse processo de transformação digital se dá por meio de inovação. Inovação é exatamente o campo onde a gente tem a maior oportunidade hoje. E como é um campo transversal que atua em qualquer tipo de empresa, em qualquer área, e pode acontecer não só na tecnologia, mas tecnologias sociais, ou em tantos lugares, na área de saúde, enfim... Eu acho que a gente tem um grande espaço, né? Na minha descrição estava dizendo isso, eu realmente acho que inovação é um caminho para reposicionamento de mulheres, especialmente mulheres negras. E por que isso? Porque a gente vem com uma visão de mundo que não foi representada até agora. Então, a gente está com um potencial enorme de poder entrar com inovação. Porque qualquer coisa que eu propuser é uma inovação, basicamente. Né? Óbvio, lá... Né, sendo muito genérica, mas qualquer coisa que vier proposta por uma mulher negra que está lá na base da pirâmide é inovação, pô. Porque essa pessoa está vindo de pressupostos, sobretudo se tiver consciência racial, né? Você está vindo de pressupostos que até então não foram escutados. Então, o que você está propondo, no mínimo, é uma ideia diferente, fora da curva. Ou que ainda não tinha sido considerada. E não quer dizer que ela tem que ser implementada. Mas olha o processo de inovação, que é o de levantar questões que a gente devia estar perguntando, e a partir disso a gente encontrar algumas saídas, e fazer testes, e etc, etc. Que a Poli domina muito mais esses processos todos de hoje de eu vi um dado, já que você puxou para a pesquisadora, hoje eu vi um dado relacionado à questão das riquezas, né? 8 pessoas brancas, hoje no planeta, têm mais dinheiro do que a metade da população mundial. Esse número é alarmante.
E, assim, a gente precisa mudar esse cenário, sabe? Se o dinheiro está concentrado na mão de 8 pessoas no planeta, a gente precisa entender, primeiro, por que, né, que a sociedade está formando bilionários com muita frequência e por que não fazer com que essas pessoas tenham a consciência que uma distribuição maior e mais equalitária, né, equânime, para esse dinheiro servir realmente para uma construção social com um propósito maior, a gente fere a sociedade, né, se a gente não repensar esse modelo. Então, mexer no empoderamento da mulher negra é mexer em toda a sociedade. É fazer com que a base estruture de uma forma saudável e crescente e construtiva para que a gente venha para que a gente tenha um futuro que a gente consiga ver outro cenário. Para a gente mudar, tem que ser agora, com o que a gente tem em mãos, com o cenário que a gente tem na frente. A gente precisa fazer com o que a gente tem de recursos essa mudança. Fazer, por exemplo, uma mentoria com uma menina negra de baixa renda, para mim, é a minha forma de tentar mudar esse cenário. Você falou de recursos, e na fala da Lélia que você trouxe, tinha a palavra cooperar. Eu acho, e aí, falando do seu exemplo da mentoria, eu acho que esse é um caminho importante da gente começar, para a gente melhorar a situação, né? Por quê? Porque a cooperação, ela tem uma força enorme de você fazer as coisas de maneira aliada, de você fazer as coisas com impacto compartilhado, de você fazer coisas potencializadas, porque são mentes juntas trabalhando e assim por diante, ou instituições fortes se aliando. Eu acredito que a questão da cooperação, acho que agora é o nosso momento. Se existe uma consciência racial surgindo com mais frequência nessa fase agora, exatamente porque existe uma massa muito pequena comparada com outras referências, mas uma massa razoável de pessoas negras se independizando financeiramente, acho que cabe a nós, esse grupo, começar a fazer exatamente essas cooperações ou aquilombamentos, para que a gente consiga começar a fazer aí por meio desses recursos, a gente encontrar esses recursos por meio de cooperações, para que a gente possa começar a criar um espaço ainda melhor para as próximas gerações. E aí, para quem não é tão utópico, que não pensa tanto de longo prazo e que é mais imediatista, se não pelas próximas gerações, faça porque simplesmente você tem um potencial incrível e que você descobriu recentemente, muito provavelmente, e que outras pessoas também descobriram, e se a gente fizer isso junto no hoje, no agora, a gente consegue, no mínimo, criar uma visibilidade, uma relevância de pessoas negras. Você tinha feito uma pergunta anterior, ou uma introdução a uma pergunta anterior, de se a gente está, dos temas que a gente está falando, se já existem agora pessoas negras para falar sobre outros temas. E existem, né? Eu mencionei vários nomes aqui, mas assim, se hoje a gente quisesse fazer um grande evento de inovação, o maior evento de inovação do Brasil, e a gente teria condições hoje de pegar só pessoas negras palestrantes, sem precisar chamar de evento de inovação da negritude, que seja, e ainda assim ter uma relevância imensa simplesmente pelo potencial e qualidade de tudo que ia ser trabalhado ali, para além do tema racismo. Eu queria te dar um exemplo sobre isso. Eu fiquei surpreendida, porque eu recentemente fui convidada para fazer parte de um júri de um prêmio de design, e eu fui ver no grupo quem eram os convidados, todas são pessoas negras. Eu acho que a pessoa que criou isso, ela merece um reconhecimento. Porque eu não esperava. Era um prêmio de design. É uma coisa completamente genérica e que poderia abarcar todos os públicos. Mas o júri todo é negro. A gente vai mudar o cenário dessa forma. E aí, dentro disso, eu queria perguntar uma questão que me intriga. Qual é o limite entre isso tudo está acontecendo por uma consciência coletiva e isso está acontecendo porque as pessoas estão sentindo necessidade de ter uma cota,
ou de que forma, se aí não vem um tokenismo. Você falou desse caso do prêmio, a gente falou da mídia e tudo mais. Será que esses espaços estão sendo abertos por uma consciência ou porque temos que colocar essas pessoas? Como vocês se sentem principalmente no mercado de trabalho sobre isso? É mais do que consciência, Adriana, porque hoje tem dados, eu não tenho como te trazer aqui agora, mas existem dados sobre a questão da... É inevitável. A gente chegou num ponto que as empresas, hoje, elas têm consciência que a diversidade traz lucro. E dentro desse contexto, as empresas começaram a investir mais nessa área, porque elas perceberam que as empresas que estavam abrindo oportunidades mais diversas estavam tendo mais sucesso. Então, de alguma forma, a gente está conseguindo começar, através de pesquisa, a comprovar que faz toda a diferença você ter um trabalho vinculado, sério, com formações e também com um recrutamento que considere, primeiramente, colocar a diversidade e a inclusão no conteúdo. Então, é mais do que representatividade e uma mudança social. É realmente o mercado percebendo que faz sentido, inclusive para o lucro. Quando você olha que mais de 50% da população do Brasil é negra, você tem, sabe o quê? Mais de 50% do Brasil de consumidores, querida. E aí, o que as empresas vão fazer? Ai, porque a gente está se retratando e tudo. E tá. Muitas delas fazem, de fato, de verdade, um trabalho muito legal, e não só de recrutamento, mas sobretudo de inclusão também. E aí não é só de inclusão, é também de mudança de cultura, de fazer toda essa gestão de mudança lá dentro, porque vai acontecer um monte de coisas. Formações. Vamos abrir 50 vagas para pessoas negras. Legal. E o que você fez com as pessoas que estão lá dentro que não são negras? Elas estão preparadas para receber essas pessoas sem ofendê-las, sem duvidá-las, sem tocar na ferida, sem incentivar uma propensão que já existe para síndrome de impostor, sabe, tudo isso. Tipo, que trabalho foi feito com esse grupo antes, que agora vai receber 50 pessoas negras na minha empresa e tal. Então, poucas fazem um trabalho de qualidade, é tanto que surgiram infinitas consultorias de diversidade e inclusão. Sim. No último ano, nos últimos 2 anos. Com trabalhos sérios, de qualidade sendo feitos, exatamente porque tá na hora, assim, percebe que, e aí também a lógica que eu estava falando, de existe agora uma massa, e quando eu digo independizado financeiramente, eu não estou falando só dos negros com grana, não, ricos, eu estou falando de pessoas negras que perceberam que elas são donas da vida dela, e que ela consome o que quer, e que ela pode fazer, e tomar pequenas Chegaram à decisões. universidade também, né? Chegaram à universidade, ou não também, hoje em dia muito se questiona, né? É um outro painel isso, mas muito se questiona também essa questão da necessidade da universidade para que você seja alguém na vida, mas tem agora uma massa de pessoas ali conscientes de que se eu quero, eu posso. Ainda muitos sofrendo várias questões de autoestima, mas muitos já assim, se eu quero, eu posso. E aí, em função disso, isso tudo é consumidor, pô. Isso tudo é consumidor. E não só isso, a vigilância aumentou. Estamos vigilantes, entendeu? A gente está mesmo prestando atenção. A empresa que faz besteira, a gente expõe. Aí são o quê? Redes sociais. As redes sociais são implacáveis. São. Você faz uma besteira, você comete um deslize nesse sentido, vai vir uma enxurrada de comentários, posts, pessoas te expondo. E não basta uma nota de reconhecimento. Desculpa, a gente não basta. Tá melhorando. Tem que ter ações, né? Como eu falei, ações afirmativas, elas podem ser muito amplas, elas podem ser governamentais, elas podem ser empresariais, elas podem ser dentro de um gueto da sua comunidade. Você pode fazer ações afirmativas para haver mais respeito, mais inclusão, mais diversidade dentro do contexto que você tiver. Todo mundo pode agir nesse sentido de fazer esse movimento acontecer. E você acha que é possível organizar essa informação de como fazer? A gente trouxe esses exemplos, mas existe uma fórmula para mudar tudo isso que a gente está falando? Ou melhor, você sabe o que você está fazendo para isso, que pode ser um exemplo? Então, eu estou fazendo o meu trabalho de formiguinha através de um projeto social em que
eu juntei amigas que a gente tem a mesma formação e a mesma intenção de incluir mais mulheres, principalmente mulheres negras, e a gente faz algumas formações com bolsas. E essas bolsas são focadas em mulheres negras e 50% mães. Então, a gente está tentando incluir pessoas que geralmente são excluídas. Esse tipo de trabalho parece pequeno, mas lá na frente você vai ver o impacto que ele vai gerar. E a gente já tem visto, lá na frente, uma pessoa empregada chegar para você e falar muito obrigada, porque se você não tivesse me dado o toque para falar você é capaz, eu não estaria aqui hoje empregada. Então, parece pouco, mas é muito amplo quando você vê o potencial dessas pessoas lá na frente. Então, o potencial é o que a gente quer revelar e deixar o mundo ver. Quais são, na prática, as coisas que você consegue fazer para mudar esse cenário? Pequenas coisinhas, assim, aí depende do que a gente está falando. A gente está falando do indivíduo ou das organizações, né? No nível do indivíduo, o próprio... Você, dentro do seu círculo próximo, das pessoas que você ama de verdade, que você quer vê-las também prosperar, você garantir que elas estarão educadas em relação a certos conceitos, a certas coisas, para que elas não propaguem informações que ferem outras pessoas, comentários e assim por diante. Isso é uma pequena coisa que a gente não tem a obrigação de ensinar ninguém, que fique claro. Sim. Mas, das pessoas que você ama, não custa a gente, né, pegar ali, dar um cuidado, enfim. Não só isso, cooperar para que a gente prospere. Então, encontrar formas de cooperar e de se colocar à disposição. Ser exemplo para pessoas, ser exemplo para outras pessoas negras. Boa. Encontrar pessoas negras como referência para que você tenha essas referências. Essas pequenas coisas que parecem ser só, mas eu estou me empoderando, sim, mas quando uma pessoa negra se empodera, a gente é um efeito de onda, assim, Sim, né? De dominó. Sim. Quando você questiona uma piada de mau gosto, de racismo, você está fazendo um trabalho que vai gerar um impacto. A pessoa vai parar para pensar naquilo, vai ver que foi muito descabido e vai acabar prosperando com isso e fazendo uma mudança de postura. Se for uma pessoa que te ama, né? Consciente, com certeza. E é uma pessoa que te ama, porque, em geral, ela acaba só abrindo porta para uma treta, às vezes, também. Mas, ainda no nível do indivíduo, então, essa questão da mentoria, você conseguiu chegar em algum lugar, então, quem sabe não é a hora de você agora olhar para alguém que está ainda na trajetória e oferecer atalhos para essa pessoa, Sim. né? Dentro do nível de organizações. Aí, claro, o universo é imenso, assim. As organizações não estão preparadas para nada que não seja o padrão homem branco de meia idade, assim. Nem para as pessoas jovens brancas elas estão preparadas, quanto mais para uma mulher negra dentro da organização. Mas elas estão sendo obrigadas a parar para pensar nisso. Estão sendo obrigadas para parar. Então, coisa. contrata aí a quantidade de consultoria de diversidade que existe, ou monta um grupo, um comitê dentro da sua organização para escutar, mas, sobretudo, acho que sim. Se tem uma coisa que todo mundo pode começar a fazer, é passar a ouvir. Uhum. Escutar. Uma escutativa, né? Uhum. Pessoas ou organizações, escuta. Escuta o que o seu consumidor negro está dizendo, Sim. o seu cliente negro está dizendo, os seus colegas negros têm a dizer, as pessoas negras com quem você convive, tudo. Vamos ouvir. Escuta, porque... Acima de tudo, com respeito, né? Sobretudo com respeito, mas com o interesse genuíno de querer entender aquela vivência, de onde aquela pessoa está partindo, por que aquilo é daquela maneira, e não de ficar querendo discutir, assim, sabe? Tipo, não é seu lugar de fala, só escuta. Escuta o que as pessoas têm para dizer. Acho que isso já ensina muita coisa. Se tem alguém para assistir um programa como esse daqui, por exemplo, e essa pessoa não é negra... Ela já vai Parabéns. Você já está, assim, muito, muito à frente. Muito à frente da média. Meninas, a gente está caminhando mais para o fim da nossa conversa. Eu queria saber o que vocês têm a acrescentar sobre essa discussão. A gente falou de vários desafios da mulher preta e do geral, mas o que você gostaria de acrescentar sobre esse desafio de ser poli? Meu nome é múltiplo, né? Ele já indica que várias pessoas podem fazer parte dessa vivência. É isso que eu quero. Meu propósito hoje é incluir
trazer mais diversidade para seja qual for o ambiente onde eu esteja, fazer com que esses desafios que virão, né, que desafios a gente sempre vai ter, dificuldades a gente sempre vai ter, mas o posicionamento, a forma de pensar e de enfrentar, hoje em dia eu já não aceito mais algumas formas de tratamento, alguns tipos de abordagem. Eu questiono. Às vezes eu sou a pessoa que incomoda, mas eu vou continuar incomodando. Eu quero ser a pessoa que muda pontos de vista para melhor. Tire os racistas da sala. Eu quero passar com a minha cor. Bem, Vanessa. Eu amei que essa música é linda. Bom, da minha parte, acho que assim, existe um momentum, né, um timing, existe um espaço neste tempo de agora que é propício para inovação acontecer. E aí, como eu falei antes, para que a gente possa se posicionar melhor, porque as coisas estão necessariamente mudando. Então, se capacite, se qualifique, se instrua, se instrumentalize, sobretudo, para que você encontre um espaço dentro deste mercado de inovação. Uhum. E aí, mas eu sou da área de assistência social. Existe inovação na área de assistência social. Por quê? Por meio desse posicionamento dentro do mercado de inovação, basta você entregar coisas com muita qualidade, e coisas que talvez dependam só de você ou de uma cooperação que você venha a fazer, para que você ganhe um espaço dentro do mercado de trabalho e passe a talvez ser ou uma referência em cima daquilo, ou no mínimo ter relevância dentro do que você está fazendo. E eu acho que esse é um caminho fundamental para que a gente se posicione e ganhe cada vez mais espaço, mais respeito, e, sobretudo, mais holofote. A gente quer mesmo luz, a gente quer muito palco, porque a gente tem muita potência para oferecer e, para mim, inovação ainda é a melhor estratégia. Não é o único caminho, nem o melhor caminho, mas eu ainda acho que é a melhor estratégia, desde que trabalhada de maneira colaborativa. Agradeço muito a sua presença, suas palavras, Vanessa, Poli. Agradeço você que estava acompanhando o nosso bate-papo e acompanhe os outros encontros também do nosso Caricultura Negra 2021. Um abraço. Caricultura Negra é potência. É reparação histórica. A gente está aqui para mostrar que a gente pode ocupar os espaços, fazer com que a gente tenha mais oportunidades. Hoje, a gente tem um crescimento exponencial da visibilidade das pessoas negras. Eu acredito que isso pode ser muito maior. Nós temos um país com 50% ou mais de pessoas negras. A gente tem que ocupar 50% ou mais de espaços. Então, eu convido você, que está fazendo a formação Caricultura Negra, a ocupar os espaços que você sempre sonhou. Porque o potencial você tem. Se alguém nunca te contou isso, eu estou te contando agora. Faça parte desse movimento. Tenha a reparação histórica como um combate ao racismo estrutural. Bom, participar dessa conversa no Caricultura Negra como mediadora foi tão importante como se eu fosse só uma espectadora, porque as palavras das convidadas, as perguntas que vieram foram mexendo em coisas muito internas aqui também. Mexeram com a minha infância, mexeram um pouco com a minha construção como mulher, como minha construção como profissional. E é sempre muito importante a gente ter a oportunidade de conversar sobre esses assuntos, porque às vezes eles passam pela nossa cabeça sem ter um espaço, sem reverberar. E quando a gente encontra quem conversa sobre isso com a gente, quando a gente encontra quem pensa parecido, a gente se sente em casa. E é assim que eu me senti. Eu me senti em casa com a conversa das nossas convidadas. Eu senti a necessidade de sair daqui, já fazer várias coisas e começar novos projetos e falar mais sobre o que eu vivencio, porque, como foi dito, a gente tem uma tendência a síndrome do impostor muito grande. A gente acha que a gente não pode ocupar o espaço, a gente acha que a gente tem que ficar calado, e quando a gente encontra esse caminho, esse carinho também, né, de pessoas como nós falando sobre tudo isso, a gente sente, poxa, eu também preciso fazer alguma coisa, eu preciso colocar minha voz para frente. Então, foi muito importante para mim também, apesar de estar aqui na mediação.
Nenhuma história por si só é inspiradora. Histórias são inspiradoras quando elas são compartilhadas. Esses espaços que são criados, um programa de formação como o Caricultura Negra, é um espaço de encontro onde você consegue perceber outras histórias, ouvir outras vivências, compreender a partir de outras experiências e, de repente, até se encontrar dentro delas. Não é que é eu que sou inspiradora, fulana que é inspiradora. É porque a gente compartilhou a nossa história. E para você fazer parte desse nível de compartilhamento, para você começar a encontrar formas de também se encontrar em outros espaços, em outras pessoas, é fundamental participar desse tipo de atividade. Um espaço como esse, criado para que a gente possa debater questões que são muito íntimas nossas. Pessoas que, às vezes, como eu, crescem sem nenhuma oportunidade de discutir esses temas. Aqui, a gente teve um espaço completamente propício para esse tipo de debate, de encontro, de discussão. Extremamente recomendo para quem tiver interesse, quem ainda está buscando um pouco a sua própria negritude, a sua própria identidade dentro do que significa ser uma pessoa negra. Se você já tem a sua identidade formada e ainda não encontra pares dentro dos seus ambientes, se você não é uma pessoa negra e quer simplesmente ser arrebatado por histórias fantásticas e que fazem sentido de você conhecer exatamente porque você jamais nem as imaginaria se pudesse, aqui dentro do programa de formação Caricultura Negra você encontra.